Muito bom dia a todos aí que fazem o canal Leudo Júnior Rosa do Deserto. Hoje nós vamos fazer um vídeo aqui mais didático, onde eu fiz algumas pesquisas e dentro dessas pesquisas eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição do vídeo de alguns sites, né? Sites que, em inglês, eu achei pouca coisa em português, mas assim, sempre a mesma, mais do mesmo, né? Então assim, vamos aprender um pouco sobre adênios, né? Porque não tem somente um tipo de adênio, tem muitos tipos e dentro desses tipos existem várias subespécies que são as derivações, né? As modificações genéticas que ela já passou até chegar aos dias atuais, tá bom? Então vamos só lembrar que Adênio obesum, né, é a que a gente é mais conhecida da gente, né? Então vamos lá. Vamos começar. Vou colocar aqui o nome de todas as adênios. E aí a gente vai começar pela Adênio arábico. Tá bom? Adênio arábico. Adênio arábico é distribuído mais na parte ocidental da Arábia Saudita e do Iêmen. E os floristas distinguem duas espécies de adênio arábico, a saudita e a iemenita. A principal diferença entre as duas subespécies é a altura e o comportamento da planta durante o período de descanso. Representantes, né, cultivadores sauditas, né, dizem que ela pode crescer até 4 metros e manter as folhas ao longo do ano, enquanto o adênio iemenita no inverno derruba todas as folhas. Quanto ao tamanho dos galhos, né, apesar do tronco mais baixo, o adênio iemenita supera os sauditas. O diâmetro do ramo da subespécie saudita é de 4 centímetros, enquanto do iemenita é de 8,5 centímetros. Enfim, adênio arábico é rosa, a flor é rosa, mas às vezes é branca também. Tá bom? E a planta alcançou sua popularidade, né, devido ao seu caudex grandão. As folhas da planta são pontiagudas e pode atingir um tamanho de até 15 centímetros. Nesse caso, o arábico pode competir com a bohemiana, que até recentemente era considerada a maior folha. Tá bom? Aí existe os híbridos, né, que são os arábicos já misturados, tá bom? E elas são caracterizados pela sedosidade das folhas. Atrás da folha é bem sedosa, certo? Como se fosse uns pelinhos. É bem sedosa a parte de trás das folhas, tá bom? A maioria das vezes, o adênio arábico e os híbridos derivados de sua base tornam-se a base de plantações ornamentais e de bonsais também, né? Hoje, os criadores trouxeram um grande número de diferentes variedades de adênio, que diferem em tamanho e até na cor dos caudex. Outra característica distintiva é que os híbridos arábicos florescem mais abundantemente, né? A adênio arábico não floresce tanto, mas existem os híbridos, né, que já são as misturas, e aí eles florescem mais. Tá bom? Vamos passar aqui para Adênio bohemianum, certo? Adênio bohemianum, né, ela foi descrita por Hans Schintz em 1888. Vou colocar o nome aqui na legenda porque eu não sei falar direito não. Adênio bohemianum é uma planta nativa da Angola, amplamente distribuída no norte da Namíbia. Em condições naturais, o arbusto pode atingir 3 metros de altura,
o caudex é pequeno. Folhas de cor verde pálido de forma alongada pode atingir um tamanho de 15 centímetros. O período de vegetação não difere da duração. Apenas 3 meses por ano ela floresce, certo, pessoal? Então, tem muitas espécies de rosas do deserto que essa galera quer que esteja o ano todo florindo. Aí taca produto químico, né, para ver as flores lá. Mas não é assim, tem uma época, né? Como eu já falei aí, tudo tem seu tempo. E o arbusto é coberto por folhas. A floração ocorre no mesmo período que a vegetação. As flores são rosa suave, com um núcleo de tom mais intenso de rosa, na forma semelhante a um círculo. Então essa foi a Adênio Bamiano. Eu vou colocar aqui a foto dela. Essa espécie não é muito popular entre os criadores, porque cresce bastante lento, né? Na maioria das vezes essa espécie não cresce em largura, mas em altura, o que torna ainda menos popular o cultivo. E uma curiosidade, né, que o suco da Adênio do Bamiano era usado nas tribos da Namíbia para fazer flechas venenosas. Vamos para a próxima espécie das adênios. Adênio crispum. Adênio crispum é mais amplamente disseminado na Somália, Tanzânia e Quênia. Adênio crispum é considerado uma subespécie do adênio da Somália. No entanto, essas duas plantas são fundamentalmente diferentes umas das outras. Adênio crispum tem um caudex único, que se assemelha a um nabo. Raízes finas crescem a partir do fundo do tronco, que está localizado no subsolo, enquanto as raízes mais grossas crescem com base no tronco do solo. As hastes da crispum não são muito grossas e podem atingir 30 centímetros de altura. Crispum difere pelo crescimento lento sob condições de cultivo, e é possível cultivar uma planta com características somalianas distinta apenas após 5 anos, embora o caudex permaneça pequeno por vários anos. A diferença entre a crispum e somali, também são evidentes quando o crispum floresce. As flores do cadinho são mais largas, enquanto as pétalas são menores. As pétalas das flores são pintadas de branco e rosa e muitas vezes podem ser dobradas. Em algumas variedades, as pétalas podem ser saturadas de vermelho. Vou colocar aqui a foto para vocês verem que coisa linda. Os adenomas cultivados a partir das sementes florescem quando atingem a altura de 15 centímetros, geralmente no segundo ano de desenvolvimento. Então a crispum, geralmente ela vai florescer depois de 2 anos, né? Segundo as pesquisas que eu fiz. Lógico que com estimulações de fertilizantes ela pode vir a nascer antes. E uma curiosidade, do inglês vem o nome crisped, que se traduz como enrolado, torcido. Outra característica distintiva da crispum, porque suas folhas, né, as suas pétalas são envolvidas em uma onda ao longo das bordas, né? Ela fica enroladinha, muito linda. Vamos para a próxima. Próxima espécie. Adênio multiflorum, né? Pelo nome já dá para perceber que ela dá muitas flores. Então, este membro da família Apocynaceae, essa família é a família das adênios, que fazem parte dessa família, certo? Que Apocynaceae, vou colocar o nome aqui também na legenda porque para vocês entenderem. E aí vocês podem pesquisar aí também. Todos os sites que eu pesquisei eu vou botar aqui na descrição para ficar um negócio bem legal, né? Porque eu não inventei isso e também eu não descobri, não sou um pesquisador, não fui lá na África nem na Tailândia pesquisar, não. Foi tudo pela internet, então nada mais justo que eu coloque as fontes aqui. Então vamos lá. Multiflorum, esse nome foi dado por Johann Friedrich Klotzsky,
em 1861. Para vocês verem, né, pessoal? É tudo 1800 e aqui no Brasil só chegou ao quê? Aos 20 anos, né? Eu acredito que no máximo 30 anos que essa planta chegou ao Brasil e que as pessoas começaram a cultivar e, e tornar ela popular, a rosa do deserto, de uns 15 anos para cá. Então ela, aqui no Brasil ela é novinha, né? E também ela é nova na questão das pesquisas, né? Tem muita coisa ainda a se descobrir sobre a rosa do deserto. Então vamos ficar ligados aí nas pesquisas para a gente aprender, né? Estamos aqui para aprender. Adênio multiflora. É mais amplamente distribuído na província da África do Sul, KwaZulu, Natal, Mapalunga e Limpopo, Suazilândia, Moçambique, Malawi e Zâmbia. A multiflora tem causado disputa entre os produtores, porque seu tempo foi considerado uma espécie de adênio obeso. As pessoas pensavam que ela era adênio obeso, a rosa do deserto normal que a gente conhece, né? Pensavam que era da mesma espécie, a obeso e a multiflora. Mas depois descobriram que essas espécies têm diferenças, o suficiente para distinguir entre elas. A multiflora cresce como um arbusto. Pequeno. Em alguns casos pode crescer uma árvore de até 3 metros. Caudex em plantas jovens e caules de cor castanho acinzentado podem crescer a partir de rizomas subterrâneos. Quanto mais espessa a haste se torna, menos perceptível será o caudex. Então o caudex é submerso, né? E o tronco mais grosso. A multiflora está crescendo rápido o suficiente. No entanto, o primeiro florescimento só pode ser alcançado no 4º ou 5º ano de desenvolvimento. Então, depois de 5 anos da semente, é que você vai ver aí ela se desenvolvendo. Certo, pessoal? No inverno, a planta hiberna e descarta as folhas. A partir do período de descanso, a planta sai após 4 meses, as flores, a floração. O tamanho das flores dessa espécie é cerca de 6 a 7 centímetros de diâmetro. E a floração é bastante abundante entre todas as espécies. As folhas de adênio são bastante grandes e largas. Então, uma curiosidade é que para que a planta lhe agrade com bastante flores, é preciso que ela descanse no período de inverno. Então não estimular ela com nenhum fertilizante, deixar ela realmente descansando lá, sem folhas, né, descansando. Depois ela vai vir com 4 meses nascendo as folhas e depois as flores novamente, lindamente, porque ela descansou bem. É que nem a gente, né? A gente precisa descansar para trabalhar bem. Mesma coisa, natureza é perfeita. Vamos para a próxima. Adênio oleifolium. Oleifolium. Este pequeno membro da família Apocynaceae foi descrito por Otto Stapf em 1907. Seu nome é devido à composição das folhas. Ela contém uma grande quantidade de óleo. É amplamente distribuído no território de Botsuana, leste da Namíbia e parte do norte da África do Sul. Essa espécie é considerada a menor. O caudex subterrâneo não excede 35 centímetros, né? Normalmente isso aqui, o caudex não passa disso, né? E é subterrâneo. A parte aérea dessa adênio cresce a 60 centímetros de altura. Então é pequeno, né, pessoal? 60 centímetros, um pouco mais de meio metro no máximo. As folhas são azuis esverdeadas, semelhantes às folhas da adênio somali, e atinge 1,5 centímetros de largura e cerca de 11 centímetros de comprimento. As flores são rosa em 5 centímetros de diâmetro. Em condições naturais, a flor é branca ou amarela, embora diferentes variedades possam ter tons mais escuros de cor. E ela floresce somente no verão. Tá bom, pessoal?
Vou pedindo aí, desculpa que o vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu vou colocar aqui muitas flores pra gente olhar, muita coisa pra gente aprender. Esta é uma aula, né? Depois de eu ler um monte de site aí que eu tô tentando passar pra vocês. Próxima espécie, Adênio suazicum. Adênio suazicum é mais comumente encontrado na Suazilândia e sua proximidade com a África do Sul e Moçambique. Essa planta é representada na forma de um arbusto baixo, de até 65 centímetros. As folhas são pintadas em uma cor verde clara. A largura da folha é de 3 centímetros e a altura é de 13 centímetros. As bordas da chapa são levemente torcidas e elas são abundantes, as folhas, certo? As flores são de uma única cor, geralmente cor de rosa. Mas ela pode vir também violeta ou branco. A planta precisa de descanso e sua duração depende das condições de descanso. Esta espécie é muito popular entre os criadores devido à sua despretensão e crescimento bastante rápido. Então ela cresce bastante rápido. Importante, uma dica. Na Suazilândia, a Adênio suazicum está sob proteção do Estado devido à sua ameaça de extinção. Então, pessoal, já está em extinção essa espécie, né? E ela é sob proteção do Estado, né? Queria muito que um dia eu poder ter uma espécie dessa aqui na minha casa, mas ela é mais difícil. Vamos lá. Para a próxima, Adênio socotrano. Essa muitas pessoas já conhecem, que já está começando a ficar popular, né? Para quem não, para as pessoas que estão acompanhando aí o canal, tem o diário Tais Socotrano, né? Que é o diário aqui que eu fiz e coloquei aqui no canal, pra gente ir acompanhando o crescimento de algumas socotranas. Quer ir pro chão, bebê? Pro chão, vai. Que eu fiz aqui no canal para vocês acompanhar. Vou botar o link aqui para vocês acompanharem, né? Desde a semente até a planta adulta. Estamos no quarto ou quinto vídeo. Vamos lá. Socotrano é um membro também da família Possinaceae, agora eu acertei, e foi descrito por Frederick Weishaber em 1904. Adênio socotrano é endêmico, então ela nasce em todos os lugares, na ilha de Socotra, no Oceano Índico. Essa espécie é dona dos maiores caudex entre os adênios e pode atingir 2,5 metros de diâmetro. Imagina aí, galera. 2,5 metros de diâmetro, né? Ela plantada no chão. Eu vou colocar as fotos aqui. Vai, produção, manda as fotos. Então, o tronco, né, está na forma de uma coluna ramificada. Ramos que atingem uma altura de 4 ou mais metros estão localizados dos lados assim da planta. Então imagina assim, tem um grande tronco de 2 metros de diâmetro e saindo os ramos, né? Distinguir o Adênio socotrano de outras espécies é bastante simples. Faixas horizontais claras são visíveis em seu caudex e tronco. As folhas dessa espécie são verde escuro, 4 centímetros de largura e 12 a 13 de comprimento. A veia central da folha é de cor branca e a ponta é pontiaguda. O adênio floresce rosa. As flores são rosa. E conseguem 10 a 13 centímetros de diâmetro, aparecem no verão. Em casa, o socotrano floresce muito mais raramente, embora ela ainda cresça, né? Mas ela cresce mais devagar. Isso devido que a exportação da planta é proibida pelas autoridades da ilha. Aí
ela é muito adaptada lá, aquele tamanhozão ela fica lá. Quando ela vem pra cá, né, ela já passou por muitas hibridez, vamos dizer assim, já se misturou, tanto é que a Socotrano com arábico, né, virou a Thai Socotrano, né? O que é a Thai Socotrano? É a mistura do Socotrano com arábico, tá bom? Que os criadores tailandeses criaram, por isso que é Thai, de Tailândia. Os tailandeses criaram a Thai Socotrano, tá bom? Ela não é a mais rara, como também é a mais cara de todas as adenhos, né? Então vamos para a próxima. Adenho somalense, também da família Apocynaceae, né? Foi descrito por Isaac Bailey Balfour, não sei como é que se pronuncia. E o ano eu não encontrei. Então, Adenho somali é mais amplamente distribuído na Quênia, na Tanzânia e também no sul da Somália. O tamanho da planta é relativamente é relativo, né? E depende do habitat da planta. A altura varia de 1,5 m a 5 metros. O maior representante foi encontrado na Somália e atinge 5 metros. Essa espécie tem um caudex muito grande e o seu tamanho pode ser comparado a um reservatório de água de 200 litros. O tronco é cônico, né? Em formato de cone. Bom? A Dênio somali pode ser cultivada em casa sem obstáculos. Ela cresce despretensiosamente e ela precisa de um período de descanso, que é geralmente entre novembro e dezembro. As folhas são de cor verde brilhante e alongadas e atinge 5 a 10 centímetros de comprimento, né? E 1,8 a 2,5 centímetros de largura. No inverno, as folhas caem. Então preste atenção que muitas folhas, né, elas caem no inverno. Então a Dênio somali ela só vai florir com 1 ano e meio de idade, com mais ou menos uma altura de uns 15 centímetros. A maioria das flores é rosa suave, mas pode ser pintada de um tom mais saturado, com 5 pétalas. Então, com uma boa luz solar, esse tipo de adênio, né, adênio somali, pode florescer durante todo o ano. Então, vamos lá para a próxima espécie. Adênio obesum, né? Adênio obesum, né, que é a mais conhecida da família Apocynaceae. E esse nome foi dado por Johann Jacob Römer e Joseph August Schultes em 1819, encontrado em toda a África. O habitat do adênio obeso é bastante extenso, do Senegal à Península Arábica na Ásia. Essa espécie é mais popular entre os floristas, porque é despretensiosa e cresce rapidamente. Então muitas espécies crescem bem mais devagar, né? A adênio obeso cresce mais rápido. A planta é representada por um arbusto com galhos castanhos claros, grossos e retos, né? Por que eu estou falando nesse tom? Porque a gente já conhece ela. Para os ramos superiores são estreitos. Folhas podem ter uma ponta pontiaguda ou arredondada. As folhas são brilhantes, verde escuro, sem ondulação ao longo da borda. Ela é mais valorizada para as flores de aparência exótica. Então tem milhões de variedades, né, da adênio obeso. Os produtores foram misturando, né, foram reproduzindo, foram polinizando, nascendo novas vagens com novas sementes, e aí foram plantando, nasceram novas cores e foram misturando com outras cores até ter a inúmera variedades que a gente tem hoje, certo? Então,
Elas podem ser coloridas, brancas, pretas, amarelas, né? Todo jeito. É a mais comum entre os adenomas, não só pela facilidade de crescimento, mas também pela variedade, né? A gente tem aí, tem até a negra, a roxa, a amarela, tem muitas. Temos também uma variedade da rosa do deserto, que é a mini. Vou colocar aqui também a foto da mini, para vocês estarem acompanhando. A mini, ela é muito linda, porque ela é pequenininha, fofinha, né? Ela é uma mini árvore suculenta anã com uma coroa ramificada. A floração da mini adênio ocorre no segundo ano de desenvolvimento da planta, certo? Isso, pessoal, estou falando nos seus habitats naturais, né? Ou então sem a estimulação, né, de fertilizantes que as pessoas colocam para que ela floresça mais rápido. Naturalmente, ela só vai florescer depois de 2 anos. Esta variedade é uma planta exclusivamente ornamental. A altura da planta não excede 17 centímetros. 17 centímetros, um pouco maior do que essa caneta. Então ela fica assim, né? Você pode botar ela num jarrinho pequeno, ela fica linda. A mini odênio original tornou-se base para a reprodução de outras variedades que diferem da espécie base por cor, entre elas rosa, vermelho e branco, rosa com um tom branco. Então as pessoas pegam a flor dela e misturam com adênio obeso ou com adênio arábico para nascer espécies pequenas, né? Espécies híbridas. Como você pode ver, é muito fácil cultivar uma pequena árvore em um apartamento. Entre todas as espécies representadas, você pode escolher uma que goste para a aparência decorativa da sua casa. E aí eu tenho uma outra coisinha aqui que eu queria falar. Por que as pessoas colocam aquelas plantas que elas são bem mais caras, né? Que é DHA. O que é o DHA? São plantas, minha pesca voou. São plantas, né? Com as folhas retorcidas. E ela significa Desert Horn Adênio. É uma tradução livre. Adênio, chifre de cordeiro. Ela é raríssima aqui no Brasil e tem 100% de chance de sair com as folhas curvadas, como um chifre de cordeiro. Né? E também elas podem sair com as folhas, com as bordas de amarelo ouro nas folhas. Ela também é uma espécie híbrida e ela é bem pequena. Ela fica linda como uma flor, uma planta ornamental. Então, pessoal, essas foram algumas espécies. Agora eu queria falar sobre subespécies da Arabicum, porque eu comprei umas sementes, né, de Arabicum e eu não sabia que existia essas espécies. Então, essas espécies eu ainda estou em processo de pesquisa, né? Eu encontrei pouquíssimas coisas, mas também eu não pesquisei muito, né? Afinal de contas foi só um dia pesquisando, então tem que ser dias e dias pesquisando em sites, pegando as traduções, né? Traduzindo o site pelo Google fica uma tradução péssima, mas dá para ter uma ideia. E a gente sai atrás de sites tailandeses, sites inglês, sites alemães, franceses, tentando traduzir, né? Nessa busca incessante de conhecimentos da rosa do deserto. Então, a Adênio arabicum, segundo o vendedor que me vendeu, né, ele tinha 4 tipos. Não sei se existem mais. Tem a RCN, vou colocar a foto aqui dela, RCN. Tem a Dwarf, que é DWARF. Vou colocar a foto dela aqui também. Tem a Hashini. Eu comprei
40 sementes dessa Rashini. A gente vai estar acompanhando aqui no canal também. E vamos vendo aí o desenvolvimento delas aqui no canal, certo? Quem não se inscreveu, se inscreva, tá bom? E temos a Giante. Então, são 4 espécies. Vou colocar a foto aqui da Giante. Então, pessoal, eu acredito que hoje foi uma verdadeira aula, né, sobre as adênios. Os links vão estar aqui embaixo, tá bom? Para vocês também poder fazer as suas pesquisas, tá certo? Porque aí, como eu disse, a gente aprende junto. E tudo que eu coloquei aqui é só uma parte, né, de tudo que se tem no mundo das adênios. Se você entende um pouco mais, coloca aqui nos comentários. Se eu errei alguma coisa, coloca aqui nos comentários, pode me corrigir, tá bom? Que eu vou ficar muito feliz em aprender mais ainda um pouquinho com vocês, tá bom? A gente aprende junto, como eu sempre digo, juntos somos mais fortes. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Esse é o canal Leudo Júnior, Rosa do Deserto. Grande abraço.